quando nós identificamos os padrões, né, então as irmãs têm colocado nas caixinhas, eu não me sinto capaz. E aí nós procuramos entender, assim, ó, por que você não se sente capaz de realizar tal coisa? Ó, Certo. já é uma outra pergunta. Uhum. Por que você não se sente capaz de realizar um objetivo, um propósito, o cumprimento de metas? E aí nós temos algumas perguntas também, aliás, algumas respostas que nós podemos analisar. Exato. Primeira razão que nós colocamos aqui, ó, porque eu não tenho habilidade ou talento. Então, Geralmente é isso. então assim, ó, quando uma mulher coloca lá, eu não realizo tal coisa, e nós vamos identificar o motivo, o argumento dessa irmã, primeiro argumento é assim, ó, eu não tenho habilidade e não tenho talento. Uhum. Por isso que eu não consigo realizar algo. Sim, Segundo motivo, porque eu não tenho incentivo. olha só. Então, muitas irmãs, de acordo com elas mesmas, não conseguem realizar algo porque não são incentivadas, né? E um terceiro motivo, o que os outros vão pensar se eu falhar? Esse é terrível, mas esse é demais! É demais em curso, é quando eu falo com mulheres ao final de Isso. palestras, nas mentorias, trabalho terapêutico, o que e se eu falhar? E Nem se eu inicia, porque falhar? se eu falhar mas o problema não é se falhar, o problema é que o outro pense se você falhar. Isso. Então, assim, ó, o problema é o que o outro vai O que o pensar. outro E vai um outro pensar. motivo é, e se eu fracassar? Ou seja, eu não vou começar algo porque eu corro o risco de fracassar. De não dar certo, De porque não, isso, de me frustrar. tem aquela fantasia, isso é fantasia, tá? Se você tem esse pensamento, é uma fantasia a nível infantil, que geralmente nós trazemos para a vida adulta, faz Isso. parte. Essa fantasia funciona como? A criança resolve problema? Óbvio que não, a criança não tem essa capacidade cognitiva. Então, a criança, na sua fase infantil, que é natural, ela fica em fantasias, tentando, como é que seria a minha vida se não tivesse isso, se não tivesse aquilo, fantasias. Só que quando adultos, nós temos que tomar cuidado para não entrar nessa dinâmica infantil, que Uhum. muitas vezes nós temos ali a tentação e a sedução em cair. Por quê? Se eu fico só, mas se eu fracassar, não der certo, o que vai acontecer? Porque quer que o projeto que colocou dê certo. Aquele projeto precisa dar certo. Não, não posso errar nesse projeto. Isso é um engano. É o engano, gente. Todos Por que erra, né, os. Vini? Com Porque certeza. e ainda bem se fracassar, querida. Sabe por quê? Porque o fracasso é que vai te levar a lugares mais longe, a conquistas muito maiores. Então, o fracasso ele é muito importante para o nosso desenvolvimento. É ruim? Horrível, Uhum. mas ele faz parte. Com certeza, não existe conquista sem fracasso. Você não se desenvolve se você não erra, se você não Exato, fracassa, se não tem alguém para te mostrar o caminho certo. exatamente. Então, assim, você vai errar, não importa, você vai fracassar. Se você abrir uma empresa, vai ter uma hora que você vai quebrar, É. né? Talvez, assim, muitas pessoas abrem uma empresa e não quebram, mas cometem muitos erros. Agora, outros já quebraram muitas vezes. E aí até que chegou em uma empresa bem-sucedida. Então, assim, ó, o que nós queremos resumir com esses motivos aqui, ó. Ah, eu não tenho talento, eu não tenho incentivo, o que os outros vão pensar se eu falhar, e se eu fracassar? Veja, a sua falta de produção, a sua insegurança não tem a ver, quando você fala assim, eu não me sinto capaz, não tem a ver com esses motivos. Então nós vamos Não tem. começar agora a traçar o caminho. Nós Sim. fizemos aqui a introdução, nós colocamos aqui a dor de muitas mulheres cristãs, elas não realizam porque não se sentem seguras. Porque, na verdade, elas trazem um olhar sobre si, né, Vi? É uma Isso, distorção que elas possuem, talvez você, possui sobre si. isso. E elas não se sentem seguras por causa desses motivos que nós colocamos aqui, e existem milhares de outros motivos, mas nós elencamos somente 4 motivos. O que nós queremos trazer Vai é lá. que o problema, o verdadeiro problema, a verdadeira insegurança não está nessas coisas. Não está na sua mente, naquilo que Isso, você acredita conscientemente. Ou isso seja, mesmo. não tenho habilidade. Mas e se eu fracassar? Ai, mas o que os outros vão pensar? Isso daí é Isso. mente consciente. E a nossa mente Mente. mente. Ok. Nós trabalhamos isso. Consciência é mentirosa, gente. Porque se fosse a solução, Vini, vamos pensar? Hum, Se a solução, se a mente fosse a solução, a consciência, você conseguiria resolver. ok. Simplesmente mudando a forma de pensar. Mas não é muitas vezes assim. Nós precisamos ir a fundo o que está por baixo
desse sentimento. E é isso que nós queremos trazer. Isso. O motivo que na verdade, sustenta essas frases e essa visão negativa de si, né? Com certeza. Então, assim, ó, nós queremos primeiro começar a derrubar essas falsas crenças das nossas irmãs quando elas falam assim, ó, eu não tenho talento ou habilidade, por isso que eu não realizo. Gente, já foi comprovado cientificamente que se você investir o seu tempo por aproximadamente 10.000 horas em se preparar para fazer algo, você se torna mestre naquilo. Sim. Independente da sua origem, dos seus traumas, independente se você tem facilidade ou não com algo, se você investe tempo diariamente, se você se dedica diariamente em treinar, em conhecer, em estudar, em pesquisar sobre algo, aproximadamente 10.000 horas você vai se tornar um mestre. Agora sim, claro que talvez você não queira se tornar mestre em alguma coisa, mas você quer aprender a fazer algo. Você não precisa ficar 10.000 horas. Tem um livro muito bacana que se chama Maestria. E o autor Robert Greene, ele traz esse estudo das 10.000 horas. Mas a questão é, se você se dedicar para fazer algo, se você investir seu tempo naquilo, se você treinar, você vai desenvolver. Eu quero ser uma palestrante. A irmã quer ser palestrante, quer liderar um ministério. Uhum. Ok, comece a investir tempo nisso, começa a treinar, começa a pesquisar sobre o assunto, como faz uma palestra, quais treinamentos eu posso ter para poder me tornar uma boa oradora, uma boa palestrante, enfim. Se você investir seu tempo, a ciência já mostra isso. Uhum. Se você se debruçar em treinar, você vai se desenvolver. Olha a outra aqui, ó. Não tem um incentivo, nós não precisamos do incentivo de ninguém. Agora tem um detalhe. É. Quem precisa de incentivo, Vini, na vida? É adulto ou criança, né? A gente sempre fala isso e nós vamos trabalhar, e nós trabalhamos isso, essas duas dimensões que eu possuo, Vinícius, e você Isso. também. Quem é que precisa de incentivo? Adulto ou criança, gente? Isso. É a criança. É a Você é criança. adulto ou é criança? Muitas vezes, para a tomada de decisões, nós precisamos de apoio. Mas ainda assim, se você não tiver esse apoio, você é adulta, você mesmo se basta. Exatamente. Se você entende que você tem um chamado, que você tem um propósito a cumprir, você não precisa de incentivo. Você acha que precisa. E talvez você usa essa desculpa do incentivo justamente para justificar a sua insegurança. Sim. Mas aí você fala, não, é a falta do incentivo. Não é. Não é. Nós não precisamos de incentivo. Porque Para algumas situações precisamos de apoio. Mas e tem um detalhe. E se você, tudo que você precisar fazer tem que ter um incentivo, aí que está o problema. As pessoas não vão te incentivar. As pessoas não estão interessadas no seu crescimento. Sabe por quê? Porque elas já estão interessadas no crescimento delas, assim como Isso, você está isso. interessado no No seu seu, crescimento. e Ou não- você se preocupa no crescimento É dos verdade, outros. é verdade. Ai, Dulce, eu me preocupo. Mentira. Porque se você tiver que colocar entre você e o outro, se uma pessoa saudável vai colocar assim. Sabe por quê? Porque a sua vida é a sua história, a sua trajetória. Não é a do outro. A do outro, ele que faz. A vida te pertence para você cuidar e ter um propósito, um sentido. Então, assim, o ideal, saudável, é você cuidar. A Dulce, não, eu deixo tudo para fazer pelo outro. Mulheres. Aí tá explicado por que não realiza. Por que não, mulheres que não são realizadas busca. Quem não é realizada, ela vive para o outro, vive em função do outro, coloca energia para o outro. Por isso, minha querida, se você precisa fazer isso, não, eu não coloco energia para mim, não, eu coloco só para o outro porque eu sou muito cristã, né? Eu sou muito crente, eu sou muito evangélica. É errado. Porque você precisa viver o teu propósito, e o teu propósito vai ter que abandonar muitas vezes as outras pessoas para você conseguir cumprir, porque nem todo mundo vai estar com você. Só que o fato é o seguinte, se precisa do incentivo, se você sempre prioriza o outro, você não é uma mulher realizadora. E o problema está muito mais, é muito mais profundo. Nossa, bem não mais. tem a ver com o outro, tem a ver com questões lá da sua infância, a gente vai chegar lá. Então, assim, ó, é possível você estudar e se tornar um mestre, uma mestra, estamos falando para mulheres aqui, uma mestra, em qualquer área que você quiser. A ciência prova isso. Se você se dedicar por 10.000 horas, isso vai equivaler entre 7 a 10 anos de estudo, de preparação, independente da área, você se torna, assim, mestra, especialista em determinado assunto.